vereador Caleb Garbim. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Da Mulada na tribuna. Da Mulada e do Ilhéus, né? Do interior da Mulada ainda. Obrigado, vereador. Isso aí, presidente. Bom dia, colegas. E descobrindo que o presidente também tem um traço, um pé na mulada, né? Tem os dois sangues, tem o dos Passos e dos Machado também, olha aí, ó. Se vê, são até parentes. Bom, colegas, nobres vereadores, como eu tinha falado no meu primeiro grande expediente, eu ia comentar as questões sobre turismo, né? Então, hoje eu vou começar a falar sobre turismo no interior e vou abordar hoje Criúva, né? Eu vou falar de todos os distritos, mas hoje a gente vai começar por Criúva, que é o meu distrito que eu conheço bem. E, claro, já deixar um convite a todos vocês, vereadores, presidente, uma hora vamos combinar, vamos levar todos os vereadores, nobres colegas, a visitar o interior, visitar Criúva, conhecer esses pontos turísticos. Bom, Criúva tem 251 anos de história. Criúva é formado por 22 comunidades, é um distrito que fica a 54 quilômetros aqui do centro da cidade e é o maior distrito em área do nosso município. Entre os povos, né, que habitaram ali a região de Criúva, a gente tem a forte registro dos povos caigangues, né? E lá por 1773 chegaram os portugueses, né? E a partir dessa contagem, dessa chegada dos portugueses, é que se começa a contar esses 251 anos de Criúva. Lá pelos meados de 1900, chegaram os primeiros italianos. Essa localidade foi muito conhecida ali na região de Criúva pelo tropeirismo. E na época, no passado, ali eles usavam esse trecho de Criúva, né, para fazer o transporte do gado, o transporte naquela região. E hoje nós temos em Criúva um ponto turístico que é fantástico, que todos têm que conhecer, que é a Ponte dos Corvos. É uma ponte muito imponente, grande, bonita. Ela é patrimônio histórico, cultural do Rio Grande do Sul. Isso aí foi declarado em 2006. Também o nosso distrito é conhecido como lado campeiro da nossa cidade, como lado campeiro da cidade de Caxias do Sul. Tem uma geografia muito privilegiada, coberta por campos nativos, coxilhas e matas, né? Onde vive o homem e a mulher campeira, né? Onde tem os criadores de gado, onde se cultiva as tradições gaúchas, né? Então, um lugar muito bonito. A questão de Criúva, a gente pode citar também como berço da música gaúcha. Lá com os irmãos Oneide e Adelar Bertucci, né, colega Eloy Frisso, conhece bem essa turma. Foram os grandes acordeonistas, né, os pioneiros da música tradicionalista no Rio Grande do Sul. E lá nós temos, em homenagem a esses dois grandes músicos, o Memorial Irmãos Bertucci. É uma linda obra que foi construída lá no ano de 2008, né, para referenciar essa dupla que fez história não só aqui no Rio Grande do Sul, mas assim em todo o nosso país. Juntamente lá na Mulada, nós temos a Fazenda Bertucci, que hoje é propriedade do meu amigo Gilney Bertucci, né, um grande acordeonista que herdou do pai esse dom, tocar gaita, e ele tem um museu, bem dizer, lá dentro. A Fazenda Bertucci é um local muito bonito. A casa é uma casa histórica, né, que hoje eles fazem, junto com a Sônia e o Gilney, eles fazem um trabalho que levam o turista lá para dentro, fazem uma visita guiada, mostrando um pouco desse acervo histórico da família Bertucci. Criúva também se destaca como meca do ecoturismo, a natureza viva que os turistas podem observar, né, a olhos apurados. Lá em Criúva nós temos também a
Segunda, a vice-campeã, a mais bela cachoeira do Rio Grande do Sul, que é a famosa Cachoeira da Mulada, que fica lá na Reserva Bertucci. Muito linda. Se vocês tiverem oportunidade, nobres senhores, senhoras vereadores, importante lá conhecer. Outra propriedade lá na região que está começando a receber bastante turista, é a Fazenda Boa Vista, que ela ali é mais para a questão da parte de atividades radicais. Lá tem a Cascata Sepultura, né, que o pessoal utiliza bastante. Temos também outra unidade de preservação muito importante ali na região, que é o Monumento Natural Palanquinhos. Esse cânion de mais de 150 metros de profundidade é muito lindo. O pessoal tem muita visitação e as pessoas começaram a ir para a Mulada, para a nossa região, para Criúva, para conhecer esse cânion. E lá tem toda uma reserva, são mais de 230 hectares que nós temos que utilizar. É nosso, é do poder público, nós temos que cobrar a prefeitura, e eu já comecei a fazer isso para nós começarmos a utilizar aquele espaço para desenvolver a região. É a nossa cereja do bolo. Para nós poder fazer aventuras, fazer trilhas, né? O pessoal começou a desenvolver lá naquele local agora uma área, ainda não fui conhecer, mas já tem algumas estruturas construídas, e eu acredito que vai fomentar muito o turismo naquela região. O turismo em Criúva já não é de hoje. Temos pessoas que trabalham com o turismo já há mais de 20 anos, como por exemplo, a operadora, a Criúva Operadora de Turismo, da senhora Guadalupe, da mãe dela, que fazem um trabalho fantástico, dona Cláudia, há mais de 20 anos. E agora, juntamente com a Guadalupe, se somaram a Samanta e a Sônia Bertucci, que agora estão fazendo também o Tour Criúva em Trilhas, que é um roteiro fantástico, é um roteiro de uma tarde. Esse roteiro, ele inclui trilhas, né? Começa pela trilha musical Bertucci, que é onde eles recebem os turistas lá na Fazenda Bertucci. Depois de lá o pessoal faz uma trilha na Cachoeira da Mulada, e à noite tem a trilha noturna com jantar na mata. É algo fantástico, né? Como nos tempos dos tropeiros, algo que fica marcado na história para quem faz essa trilha. Também temos no nosso distrito, em Criúva, a pousada Sítio da Tina, muito utilizado pelos turistas. No ano passado, eu me recordo que a gente fez a festa da comunidade de São João, e nós conseguimos chamar turistas de todos os cantos do Rio Grande do Sul. Veio gente do Paraná, Santa Catarina, e não tínhamos mais onde colocar. A Tina estava lá com a sua hospedagem completamente lotada, o Gilney também, então olha, foi bem bacana. Temos o pouso do seu Nelson, da Dona Lourdes, o camping da Mulada, restaurante da Glória, o Morango Ascari, os morangos do Rincão, Mini Arte Jacob Pese, o Armazém 1910, o Rancho Criúva. Criúva também se destaca pelas vinícolas, gente. Olha, nós temos boas vinícolas lá, vinhos muito bons. A Vinícola Guerra, Vinícola Lorande, Vinícola Pese. E também tenho que falar da equitação, né? Tem a minha amiga Janaína Araújo, ali na região próxima aos Dalanho. Ela tem esse trabalho fantástico, que é um trabalho de equitação, né? Eu, conversando com ela, disse: Aldonei, esse trabalho a gente tem que divulgar para mais e mais pessoas, que é um trabalho fantástico. Ela trabalha com animais, lá tem os cavalos, e aí ela recebe as pessoas para andar a cavalo, para tirar o leite, para fazer aquela lida, conhecer de perto como é a lida de campo. E só no ano de 2024, ela já recebeu mais de 500 pessoas, né? Isso demonstra... Permite uma parte, vereador? Isso demonstra a comunidade o quanto é importante essas ações, né,
de levar as pessoas para o campo, levar as pessoas para o campo, até para a questão de auxiliar as crianças, né, os jovens, as pessoas em geral, amenizar questões relacionadas ao nosso estresse do dia a dia aqui na cidade, a questões de ansiedade, como auxiliando no desenvolvimento motor, cognitivo e social das pessoas. Uma parte de declaração de líder, presidente, por favor. Segue declaração de líder do PSDB, vereador Aldonei Machado. Uma parte, vereador. Perfeito. Só já encaminho na sequência para os senhores. Ainda temos, né, no distrito de Criciúma, as festas de comunidade, e a gente tem que ressaltar que até sábado agora eu participei da abertura, né, do início da entrega das bandeiras da festa do Divino Espírito Santo. É uma festa muito grande no nosso distrito de Criciúma, assim como Vila Seca também tem, né, Eloy? Tem essas festas. Em Criciúma, hoje, nós recebemos mais ou menos em torno de 10 mil pessoas nessa festa. Essa festa que são 10 dias, né? Todo dia tem novena, todo dia tem janta, todo dia tem baile. E quem gosta da música gaúcha, do Gudenk lá, que o salão é bem bom lá e dá de gastar a sola da bota. Temos também a festa lá do São Jorge da Mulada, que é uma festa muito grande, festa de São Jorge. Ela reúne muitas pessoas. A festa de São João, na festa de São João, quem comanda lá essa comunidade é o meu amigo Adoir, e a turma toda lá, eles fazem uma fogueira gigante. Na festa de São João, lá, fogueira com comes e bebes, né, aquelas coisas tradicionais da região, e é muito importante. Temos também outras comunidades que fazem as suas festas, né, festas culturais. O CTG Pousada dos Tropeiros, em Criciúma também, que é um CTG muito importante para nós, que a cada 2 anos recebe o rodeio nacional e é feito lá em Criciúma. Então, Criciúma tem também agora, ultimamente nós tivemos ali no Rincão das Flores, né, a vinícola Terra Ouro. É uma elegante vinícola, olha, vinhos espumantes fantásticos também, que está lá. Ele fabrica o vinho, tem uvas selecionadas, então é muito bom também. A gente tem que agradecer esses novos empreendedores que estão chegando. Temos também o Café Etnias de Criciúma, né, bem no coraçãozinho da vila, que é aquele cafezinho, né, com gostinho da avó, né? É uma coisa fantástica. Quem puder lá também conhecer, é muito bom. Com a palavra, nobre colega Eloy Frisso. Cumprimentos, vereador Aldonei, pela temática proposta para você. Falar da nossa terra sempre é legal, bonito, né? É bonito, né? Então, e Vossa Senhoria, que é originário de lá, sem dúvida nenhuma. Eu agregaria a sua fala, e o senhor falou no final, a festa do Divino, que é espetacular, né? É uma das festas mais importantes do nosso calendário, né? Que eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei e botar no calendário oficial do município. Mas eu agregaria também um aspecto curioso, vereador Aldonei. Sim. Criciúma pertence a Caxias por 1 voto. Nós tivemos, eu acompanhei a época, o plebiscito, né? Que ocorreu entre se voltava para São Francisco ou permanecia em Caxias. E o saudoso vereador Benfica, que atuava aqui na casa, diz ele assim, acho que aquele 1 voto fui eu que consegui. Então era um lance bem legal. Que história. Mas eu agregaria à sua história talvez aquilo que tem mais de bonito aí em Criciúma, que é o seu nome. Essa árvore nativa fantástica, né? E que tem que ser preservada. Nós chegamos a fazer um desafio à Universidade de Caxias do Sul de conseguir reproduzir, né, essa árvore nos seus laboratórios, né? Então, uma coisa que eu prezo muito é a árvore que dá nome. Então, até no ano passado, eu fiz uma matéria no Facebook que eu botava assim, a Bela Criciúma. E aí comecei com uma árvore, né, de Criciúma, né? Nosso símbolo. Né? E que dá nome a esse lugar fantástico, né? E aproveitar também para, mais uma vez, cumprimentar o ex-prefeito Alceu, né, pela magnífica obra lá na Mulada, né? O que foi, sem dúvida nenhuma, um memorial aos irmãos Bertucci, e que eu tive a oportunidade de, representando esta casa aqui, quando Adelar recebeu o título de cidadão paranaense, na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele residiu algum tempo, né, no Paraná.
estive lá representando essa casa, né, no tempo que o Adelar estava a 1000 ainda, né? Então, muito bom. Boas lembranças, cumprimentos, vereador. A gente tem que, de fato, fazer isso. Falar da nossa terra. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a sua parte, vereador Edson. O de casa. O de casa. Vem ouvindo de longe. Olha aí. Entusiasmo. Sempre que a gente vai a Criúva, a gente lembra do de casa. E eu lembro quando eu e o Nespolo concorremos a prefeito e vice, primeira roteiro turístico que nós queríamos desenvolver e visitamos foi com o Junei Bertucci. Até porque também ali no monumento, ousadamente, temos o nosso nome lá, né, vereador? Eu tenho o seu também lá cravado, lá naquele momento em que nós aportamos e autorizamos a construção daquele monumento aqui pela Câmara de Vereadores, e a comunidade nos reconheceu nesse sentido. Mas, vereador, eu estive fazendo uma visita com o vereador, ex-vereador Felipe Gremelmaier, que hoje está como secretário de Turismo, e é um dos roteiros que vão dar ênfase em função do turismo de aventura, que está se instalando muito fortemente lá na Criúva. É isso aí. Muito fortemente. E nós somos suspeitos, porque temos muitos amigos lá na Criúva, que é uma terra que dá gosto da gente falar, até pelo amor que o pessoal da Criúva nos reporta, né, todas as vezes que nós vamos lá. Então, parabéns por esse assunto que o senhor traz. Como o vereador Eloy Frisso comentou, quando a gente fala da nossa terra, é uma coisa que transcende a nossa capacidade até de entendimento. Então, parabéns a Vossa Excelência. Aquilo que nós pudermos ajudar, inclusive nós falamos sobre a necessidade, embora esse território de Criúva ele é muito extenso, tem ali uma demanda muito forte, que é o asfaltamento de muitas vias. Já falei com Vossa Excelência, naquilo que pudermos ajudar com os nossos representantes, de uma forma ou de outra, fomos Estado, falei para o senhor isso ontem, e o que puder, conte conosco. Agradeço. Sua parte, vereador Iago. Só parabenizar e dizer que dá para nós ver o olho do colega vereador aqui brilhando quando fala dessa região. Então, parabéns, continua assim. Tenho certeza que tu estás representando muito bem o pessoal lá. E a minha é uma dúvida que eu faço aqui para ti. Aquela questão do café noturno ali. Como é que funciona? Se tem preço, se é com hora marcada, como é que funciona? Se a gente chegar lá e disser que é teu colega aqui, eles vão liberar o café para nós. Seria isso. Com certeza a gente tem que fazer todo um agendamento junto ali com a Guadalupe, né? A gente tem que fazer todo um agendamento antes. Não sei se o pessoal colocou ali alguma coisa disso, mas eu posso fornecer os dados aí para o nobre colega, para nós. E uma hora dessa, né, o presidente, né, presidente, vamos convidar toda essa turma e vamos lá fazer o roteiro, fazer esse roteiro, né, esse tour, como é uma tarde. Vereador Aldonei, só uma pequena parte. Me perdoe, eu esqueci de falar do Boca de Sino, né? Claro, não dá para falar de Criúva sem falar do Boca de Sino, né? Cidadão caxiense. Isso aí, o nosso aqui homenageado, né? É isso. Que faz um pão, né? Ele é a esposa dele, mas fazem um pão lá muito gostoso. Fantástico. Pediu a parte, colega vereadora Marisol, por favor. Vereadora Donei, importantíssimo, né? Eu acho que faz toda a diferença quando alguém que efetivamente conhece fala sobre, né? E aí isso, o vereador Iago trouxe aí o seu brilho no olho de falar de um lugar que o senhor conhece profundamente e que vem acompanhando também todo o processo, né? De melhorias, de aprimoramento. A gente sabe de todas as possibilidades, inclusive dentro do Capacita Caxias, mas de outros programas vários, né? Com o Senar, com o Sebrae, enfim, além da prefeitura, que tem feito para qualificar a questão dos guias, né? Isso aí. E quando o senhor trouxe da questão da Guadalupe, eu me lembro muito quando trabalhava na TV, em vários momentos a gente fazer reportagens lá da Criúva, e lembrei aqui numa ocasião, inclusive a gente fazia na RBS, no Jornal do Almoço, todos os anos em que a gente tinha a Festa da Uva, uma forma de apresentar as embaixatrizes da festa. E teve um dos anos que eu sugeri que a gente dividisse em grupos e cada grupo fosse a um dos nossos distritos para apresentar. E foi lindo ver as meninas que pouco conheciam sobre Criúva. A gente foi no Palanquinhos, a gente foi no Café, a gente foi numa série de lugares. Então, que importante a gente fazer isso. Conte sempre comigo, a gente já tem estado junto, né? Eu fiz alguns movimentos na legislatura anterior e agora eu tenho, obviamente, a sua força de quem conhece lá para a questão do asfaltamento, de alguns trechos lá. Mas eu tenho certeza que a questão do turismo que o senhor traz e defende, a gente vai conquistar muita coisa com a sua participação no Legislativo. Parabéns.
Obrigado, colega Marisol. E, claro, conto com os nobres pares para nós fomentarmos, né? Eu comentava com o vereador Fantinel que eu vou abordar sobre Fazenda Souza no próximo tempo, numa próxima grande expediente, vai falar sobre todos os distritos, né? Colega Sandra também sobre Forqueta. A gente tem que fortalecer esse turismo no interior, que é fundamental. E falando sobre rainhas da Festa Uvas e soberanas, Criúva esse ano vai ter uma candidata. Já vamos antecipar, nós já estamos conversando lá e Criúva vai ter uma candidata e forte, e nós vamos trabalhar para elegermos e termos uma rainha da Festa da Uva representando Criúva também, né? Então, meus queridos nobres pares, muito obrigado. Obrigado, presidente, obrigado a todos que nos assistem.